Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 9 de junho, estamos no 10º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meu irmão, minha irmã, no evangelho de hoje, Jesus anuncia a derrota do reino de Satanás. Tal derrota estava prometida desde o início do mundo e agora se torna realidade com a ação de Jesus Cristo. Esse é o sentido da parábola de Jesus. Satanás é o homem forte que é derrotado por um mais forte do que ele e que tem seus bens roubados por este mais forte. Satanás está para acabar, ele é amarrado em sua casa, ou seja, o seu reino, o mundo, é saqueado pelo mais forte que é Jesus. Agora Jesus inicia o seu reino. Poucos trechos do Evangelho conseguem dar este sentido da autoridade de Jesus. Ele derrota Satanás e acaba com o seu domínio sobre o mundo. Agora, o dominador do mundo é Jesus. Nós não somos mais prisioneiros da casa de Satanás. Jesus veio finalmente e dominou Satanás. Nós fomos conduzidos para fora da prisão de Satanás. Tudo isso foi realizado pelo mistério pascal, quando Jesus invadiu a casa de Satanás e nos trouxe para a liberdade. Esse acontecimento se verificou para nós no batismo, na crisma e na Eucaristia, quando escapamos de Satanás e de suas seduções e passamos para o reino do Filho bem-amado. Mas a mensagem do Evangelho de hoje é também uma mensagem para a nossa vida. A batalha final decisiva entre o reino de Satanás e o de Cristo já tem um vencedor, mas a batalha do dia a dia continua. A serpente continua a armar ciladas. Ele foi expulso da casa,
no batismo, mas ele continua tentando voltar para casa de onde foi expulso. E se ele voltar, a situação se torna mais lamentável do que antes. Portanto, os tempos de hoje são tempos de vigilância, de decisão, de perseverança. É preciso lutar, porque a rebelião e a guerra de Satanás contra os cristãos que foram conquistados por Cristo continua. A rebelião de Satanás contra Deus não se deu somente em um passado distante e durante a vida terrena de Jesus. A história da salvação não chegou ao seu termo e ao juízo final o juízo final sobre os demônios deve ainda ocorrer. Até o retorno de Cristo, o mundo ainda é o teatro do conflito entre o reino de Deus e o de Satanás. Por isso, às potências demoníacas pertence a possibilidade de uma atividade. Preste atenção, uma atividade limitada e permitida, mas uma atividade na tentação e na sedução dos homens. É preciso sempre lembrar que a vitória de Cristo é vitalmente muito mais eficaz e poderosa na defesa e proteção da igreja. Na rebelião contra Deus, o influxo de Satanás sobre o homem nunca se iguala ao de Deus. Somente Deus pode agir no íntimo da pessoa, a partir do seu interior, do seu coração. Por ser uma criatura, Satanás pode influenciar o homem somente pela instrução, por meio da persuasão e da excitação, a partir de fora, excitação das paixões e dos afetos do homem. Há também casos de ação demoníaca por possessão. Em sentido estrito, possessão é a tomada de posse do corpo por parte de Satanás. Desconhecemos a extensão total dos poderes do demônio sobre o universo criado, no qual se inclui também a humanidade. Sabemos que, tanto na Bíblia quanto na história, há casos em que o diabo penetra no corpo de uma pessoa e controla as suas atividades físicas, a palavra, os movimentos, as ações. Mas o diabo não pode controlar a alma. A sua liberdade permanece inalterada e nem todos os demônios do inferno juntos têm o poder ou a permissão de forçar a liberdade humana. Em princípio, não devemos menosprezar a influência do demônio e julgá-la insignificante. Nem devemos julgar que todos os transtornos de personalidade, histeria, doença psíquica, distúrbios mentais, desvios, sejam possessão demoníaca. O remédio sacramental contra a possessão é o exorcismo. Além da sedução, sugestão, instrução, ou seja, a tentação a partir de fora e da possessão, o demônio, enquanto criatura que pertence ao cosmo, pode também se servir de elementos criados. Em sua rebelião contra Deus, o demônio pode atuar nos males físicos. Para entender a distinção entre males físicos e morais, é bom consultar o Catecismo da Igreja Católica, número 309 a 314. O demônio, então, pode também atuar nesse campo, mas também nesse caso é muito difícil ver com clareza se um evento no cosmo, por exemplo, um cataclismo, uma catástrofe climática, uma pandemia, pode ser explicado como fenômeno natural ou deva ser atribuído aos poderes demoníacos. De fato, atualmente o homem, graças ao progresso das ciências naturais, está em condições melhores para compreender e interpretar os eventos climáticos, sísmicos, ambientais, ecológicos, do que as gerações passadas. De qualquer forma, devemos ter claro que Satanás e os seus anjos, em virtude de sua criaturalidade, estão inseridos no conjunto do cosmo e têm a capacidade de exercer uma influência deletéria, porque a atividade demoníaca não é construtiva e sim destrutiva.
e pode então ter uma ação deletéria também sobre as criaturas infra-humanas. Essa possível influência sempre se dá na medida da permissão divina e no âmbito do governo providente de Deus. Contra esse influxo de Satanás sobre os elementos criados, o remédio protetor é o sacramental da consagração. Satanás pode agir também através de maldições. Esse caso está incluído nos que os demônios agem através de poderes desconhecidos e que não são explicáveis pelas ciências naturais. Os sortilégios, as bruxarias, a mandinga, a feitiçaria, a magia, a adivinhação, o satanismo e assim por diante. Essas práticas, mesmo que não provoquem dano direto, causam geralmente confusão, inquietude e medo. Aqui é preciso discernimento prudente entre o campo das forças demoníacas e o das forças naturais. Por isso não devemos descartar que uma pessoa dotada de forças demoníacas possa provocar o mal. Mas a verificação de tal possibilidade só deve ser admitida quando todas as explicações naturais forem insuficientes. Contra tal influxo de Satanás através do recurso a forças ocultas, o remédio protetor é a bênção. Diante da atuação demoníaca, a Igreja recebeu meios genuínos de defesa, nos quais se aplica o poder vitorioso de Cristo. São os sacramentais da consagração, da bênção e do exorcismo. Mas, muito mais eficaz e importante, é a defesa de uma vida santa, fundada na fé, na graça e na comunhão com Cristo. Para que Satanás fuja do cristão, não há providência melhor e mais eficaz do que a adesão firme e consciente a Cristo através dos sacramentos, da oração, da vigilância e de uma vida santa.